Boa tarde! Hoje nós vamos gravar uma receita de pão caseiro. Para começar, nós vamos precisar de uma bacia, 1 kg de farinha de trigo sem fermento. No caso aqui em Araguari eu uso a Vasconcelos, que é a mais baratinha no supermercado. A gente paga R$ 2,50 em uma. Coloque ela inteira dentro da bacia. Nós vamos precisar de 2 sachês de fermento. Cada um tem 10 gramas, então total de 20 gramas de fermento seco. Nós vamos abrir. Nós vamos precisar de 20 gramas de fermento seco. Aqui em Araguari eu uso o Dona Benta, que é o mais barato no supermercado. E para nós, dona de casa, tem que ser o mais econômico mesmo. Vamos colocar os 2 pacotes dentro de 1 kg de farinha de trigo. E nós vamos misturar somente o fermento com a farinha de trigo. Vamos deixar ela descansando um pouquinho aqui. Enquanto o fermento seco vai agindo na massa, eu vou preparar os outros ingredientes e eu já venho para falar para você quais são os próximos ingredientes que nós vamos precisar para essa maravilhosa receita econômica e facinho de fazer, pão caseiro sem precisar sovar. Cada massa você consegue fazer de 3 a 4 pãezinhos e eu faço para vender e ajudar na renda aqui de casa. Nessa receita nós podemos utilizar 1 ou 2 ovos, né, o que você tiver em casa. Se você tiver um ovo, dá para fazer um pão e fica, né, uma receita de pão bem gostoso. Eu uso um ovo para economizar. No caso, eu uso uma gema para passar em cima do pão no final da receita, para deixar o pão mais bonito, mais moreninho. Então, eu sempre separo, ó, a clara. Sempre separo a clara. E vou deixar, essa clara eu ponho junto com o ovo que eu vou utilizar na receita. E a gema, eu deixo ela para quando eu terminar toda a receita, eu pincelar em cima dos meus pãezinhos. Então, eu coloco ela num copinho separado ou num potinho, como for mais fácil para você, dona de casa. Você vai ver que fácil que é essa receita. No copo, junto com a gema e a clara, eu acrescento ele com óleo de cozinha, né, óleo de soja. Eu acrescento, olha, quase até a boca, não muito, para não ficar muito gordurosa a nossa receita, tá bom? Isso daqui eu vou utilizar já dentro do trigo e eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou preparar o leite. Vamos comigo? Nós vamos utilizar 300 ml de água da torneira mesmo, ou filtrada. Aqui em casa eu não tenho filtro, então eu coloco da torneira mesmo. E 200 ml de leite integral, então vão ser total de 500 ml de água junto com o leite, tá bom? Eu coloco junto e coloco numa chaleira e deixo no forno até ficar uma temperatura morninha, sabe? Quando vai fazer o mamar para criança, que ele fica morninho, desse jeito que você vai preparar a temperatura do leite para colocar na tua receita. Eu vou colocar ali numa chaleira para esquentar e já volto. Vem comigo enquanto o leite fica morno. Ó, eu vou untar 2 formas, tá bom? A forminha de alumínio que você tem em casa mesmo. Por que eu tô fazendo nessa forma? Porque eu não tenho forma de pão. E a gente tem que usar o que a gente tem em casa, né? Para ficar mais fácil para dona de casa, mais fácil para todo mundo. De um jeito super simples e super caseiro e gostoso. A gente tem que utilizar o que a gente tem em casa. E aí eu passo óleo, porque eu acho bem mais barato do que passar manteiga, né? Como essa é uma receitinha econômica, nós vamos utilizar aquilo que nós temos, tá bom? Você passa um pouquinho nas laterais,
com um pincelzinho. Eu, no caso, estou usando essa colherzinha aqui de silicone, que é o que eu tenho em casa. Às vezes eu uso um guardanapo de papel para untar. Ah, e quem tá gravando aqui é o meu esposo, que tá me auxiliando hoje no nosso primeiro vídeo pro canal. E aguardem, que daqui a pouco nós vamos ter bastante novidade, bastante coisas diferentes no nosso canal, tá bom? Então compartilha, curte, passa para os amigos, indica aí essa receita bem gostosa e dá para você fazer para vender, para ajudar na renda de casa. Eu e meu esposo, nós temos pagado o nosso aluguel, né, mantido a nossa casa na venda de pães caseiros e alfajor, que qualquer dia eu vou ensinar vocês aqui também. Agora nós vamos pôr farinha de trigo para untar e eu já volto. Nós que vivemos de missão, né? Eu e meu esposo, nós somos missionários, né? Somos cristãos e a gente vive viajando, ajudando pessoas. Então a gente tem que procurar alternativas que sejam sempre baratas para a gente poder fazer em casa, para render e para a gente se ajudar a se manter, tá bom? Ó, forminhas estão untadas e agora nós vamos continuar a nossa receita. Vamos lá para a nossa receita, né? No trigo, juntamente com fermento seco, agora nós vamos abrir um buraquinho no meio da massa e a gente coloca um ovo, mais uma gema e 1/4, né? Meio copo de óleo de cozinha. A gente coloca no meio. Depois, nós pegamos 220, que esse copinho meu aqui é uma xícara, né? Ele dá 220 ml, 220 gramas de açúcar. Pode ser cristal e pode ser também açúcar refinado. A refinada você põe o copinho cheio, tá bom? De 200 ml. E aí nós colocamos um pouquinho de sal, que é a gosto, né? Eu costumo colocar meia colherzinha de sopa, tá? Vou colocar só mais uma pitadinha de sal. E agora, nós vamos colocar o leite. Lembra que nós esquentamos aqui, ó, morninho, leite com água, 200 gramas de água, 300 gramas de leite ou 250 de cada, tá bom? E a gente coloca tudo junto. E vamos mexer a massa com uma colher. Eu mexo com essa colherzinha aqui. Se você tiver uma colher de pau também. Agora nós vamos acrescentar mais 100 gramas de farinha de trigo. Aí você deixa a sua mão, ó, toda enfarinhadinha para não grudar. Ele não é para sovar, é só para terminar de misturar a massa bem certinha com o que tem no fundo, tá bom? E você vai misturar tudo até ele ficar, desgrudar todinho da bacia. Eu vou mexer aqui e a gente já volta pra mim te mostrar a massa. Ó, agora, essa aqui é o ponto da massa, tem que desgrudar todinha da bacia, tá bom? Ó, e tá bem fofinha, molhadinha, porque se você deixar ela muito seca, muito cheia de trigo, a massa, o pão vai ficar seco e não fica um pão gostoso, saboroso, tá bom? Pra ficar um pão bem macio, você tenta trabalhar com ela assim, que não grude na mão, mas que ela fique molhadinha, tá bom? Ainda tá morna do leite morno. Agora nós vamos dividir essa massa em 4 e eu vou te mostrar todo o processo. Eu sujo a mão com farinha de trigo pra não grudar. Coloco um pouquinho de farinha de trigo aqui na mesa. Tudo simples, gente, bem fácil.
para todo mundo poder fazer. As novas casadas, as mamães, não precisa ficar sovando o pão, tá bom? É muito fácil essa receita. Vamos lá, a gente abre, né? Se você não tiver um rolinho igual esse aqui, no caso, você pode conseguir uma garrafa de vidro, né, de cerveja, de tubaína, lava ela bem lavadinha, né? Deixa ela bem higienizada, tira o papel do rótulo e aí você abre a massinha do seu pão e você enrola ele rapidinho para não grudar. Se grudar na mesa, falta um pouco mais de farinha, né? Você tenta trabalhar assim para não ficar colocando muita farinha, você ajeita ele assim, ó, bonitinho e coloca na forma. Cada forma dessa eu coloco 2. Eu tenho uma forma maior que eu consigo dividir 3 pães nela. Aqui estão os nossos pãozinhos. Já abri a massa, já enrolei, fiz um cortinho para ficar bonito e passei a gema de ovo. Não fica com gosto de ovo, pode ficar tranquila. Agora eu vou colocar os nossos pãezinhos ali no forno durante 2 horas, 1h30, até ele dobrar de tamanho, pra gente poder assar e aí eu mostro o resultado pra vocês. Até daqui a pouco. Oi, gente! Falei pra vocês que depois que assasse os pães, eu ia voltar pra mostrar pra vocês. Olha aqui, essas belezuras, tá morninho ainda. Esses são os nossos pãezinhos, tá bom? Ó, uma massa de pão, né? 1 quilo de farinha de trigo, dá pra fazer entre 3 e 4 pães. Olha aqui, ó, tá morninho ainda, ó que fofinho, ó, bem fofinho. E olha a cor dele, passei a gema em cima, tá bom? Tá bem morninho e dá pra família, dá pra vender. Cada pãozinho desse, às vezes eu consigo vender a R$8, a R$10, depende das pessoas. E eu consigo vender também, que um dia eu vou mandar receita para vocês, do pão recheado com presunto, queijo, orégano e tomate. Esse pão eu consigo vender a R$12, tá bom? Então, essa é a nossa receita de hoje. E eu quero te agradecer. Deixa o seu like aí no nosso canal, tá bom? Compartilha com mais pessoas, ativa o seu sininho, se inscreva para estar nos ajudando nessa etapa nova de canal no YouTube e aguarde as novidades que vem por aí. Um beijo e fiquem com Deus!